Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado Praticando a Presença. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel Goldsmith faz o seguinte comentário: O reino de Deus está em nós, e na meditação nós o acessamos. Basta ouvir a voz pequena e silenciosa dentro de nós, o Espírito que vivifica. Mestre, dentro desses assuntos, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal, fez o seguinte comentário: Mestre, esse aperto constante no coração, essa angústia silenciosa que me acompanha, o que é o sofrimento? Ô Gilson, repare que você fala aqui, o que temos nesta pergunta, repare, esta angústia constante, esse aperto constante, essa angústia silenciosa. E você pergunta como se livrar do sofrimento. O que nós temos como base é algo equivocado. Nós fomos condicionados, programados a um modelo de crença sobre o sofrimento de uma forma equivocada. Nós vemos o sofrimento como algo separado de nós. Quando falamos deste aperto ou desta angústia, ou da dor da solidão, ou do medo, ou de algum tipo de sofrimento, nós falamos sobre isso como se isso fosse algo separado de mim. Quando você está angustiado, há uma separação real entre a angústia e você? Não é a ideia sobre a angústia que cria esta separação? Porque a verdade da dor, da angústia, e esse mim angustiado, é real essa separação ou esse mim é a angústia? Essa angústia é esse mim? Se aproxime e olhe de perto isso. É pura imaginação do pensamento, uma separação entre o sofrimento e o sofredor, entre a angústia e o angustiado, entre a depressão e o deprimido. Nós estamos apenas lidando com uma imagem que o pensamento está estabelecendo, criando uma imaginária divisão. É por isso que nós queremos nos livrar do sofrimento, como se houvesse alguém sofrendo para se livrar do sofrimento que está vivendo. Mas veja, o sofrimento que alguém está tendo é ele. Não há uma separação entre esse que sofre e o sofrimento. Embora nós fomos educados para acreditar assim, ensinados na vida a pensar na vida como algo separado para mim. Assim nós temos a vida de um lado, eu do outro lado. A vida para mim, o amor para mim, o sofrimento para mim e a libertação para mim. Esse mim é o sofrimento, esse mim é a vida, esse mim é o que é. Não há uma separação. É isso que nós precisamos compreender. Aquilo que chamamos de vida, para mim, é esse mim. O que chamamos de amor, para mim, é esse mim.
assim como o sofrimento também é esse eu, esse mim. Então aqui a primeira aproximação deve ser essa, a clareza de como olhar para o momento presente sem a ideia de como ele deveria ser para esta pessoa, para este eu. É quando podemos, de fato, nos depararmos com a experiência do momento, sem a ideia de alguém. A experiência do momento é algo que aqui está presente, se revelando como esse experimentador. Não há uma separação entre essa experiência e esse que está na experiência. Então, lidar com o desconforto, com o sofrimento, com o conflito, com esse aperto no coração, com essa angústia constante, é lidar com a experiência sem a ilusão de alguém para se livrar disso, sem a ilusão desse mim que se separa disso. Então estamos diante de algo fundamental, porque estamos lidando com a vida, como aqui está se revelando, neste momento, para esta pessoa. Porque nós vivemos sempre nessa ideia de escapar, de se livrar. E isso nunca acontece. O que nós temos é procurado escapar. O que nós temos é procurado se livrar. Mas isso não funciona. Essa intenção de escapar, essa intenção de se livrar, é a própria presença do pensamento nessa sugestão desta separação, desta dualidade entre o sofredor e o sofrimento, entre a experiência e o experimentador. O que é descobrir a verdade sobre nós mesmos? É descobrir a verdade sobre este eu, sobre este mim. Quando não há esta separação, entramos num contato direto com o momento. Sem esta separação, algo acontece. Então ocorre o fim desta dualidade. Então ocorre o fim desta separação. E quando isso termina, o sofrimento se dissolve. Portanto, o fim deste aperto constante no coração, o fim desta angústia silenciosa, ou o fim do medo, ou de qualquer quadro psicológico de sofrimento. Isso é que é a presença do fim desta separação, desta dualidade. É porque temos a presença desta resistência. É porque nesta resistência o pensamento se coloca como o elemento que cria separação. Que temos a continuidade do sofrimento. Estamos aqui juntos investigando é como romper com o sofrimento. O que representa o fim do rompimento com o sofredor, que é o eu, a pessoa, o ego, esse mim. Portanto, isso requer uma forma de olhar para o momento presente, sem qualquer representação de pensamento sobre isso. Essa é a nossa dificuldade. Porque estamos condicionados, programados
a esse velho modelo de pensar sobre esse momento. Nele nós estamos olhando para a vida a partir de como ela deveria ser, ou poderia ser, ou seria para esse eu, para esta pessoa que eu sou. No entanto, não existe tal coisa como uma pessoa, como esse mim, como esse eu. Na vida, é a direta constatação disso, o fim da dualidade, e o fim desse que sofre, naturalmente. Isso é o fim do sofrimento. Nós estamos vivendo uma vida que o pensamento particularizou. É por isso que, desde pequenos, nós estamos dentro desta programação de aceitação e rejeição, de gostar e não gostar, de fazer escolhas sobre como a vida deveria ser, para a imagem que o pensamento estabeleceu aqui sobre quem eu sou. Esse eu é o centro de uma experiência fictícia, imaginária. É fundamental nós compreendermos com clareza por que estamos fazendo isso, por que estamos sustentando isso. E estamos sustentando isso porque estamos desapercebidos de nossas reações, desapercebidos de como a mente está funcionando. Estamos vivendo psicologicamente como todos à nossa volta, sem a menor ciência das nossas reações, de como se processam os sentimentos, os pensamentos, as emoções dentro das nossas relações, que são relações com situações, com acontecimentos, com pessoas, assim como com nós mesmos. São relações com os pensamentos que surgem dentro de nós, com as imagens, trazendo sentimentos também do passado, criando situações de emoções que termina que nós expressamos dentro dos contatos de relações, sem a menor ciência do que isso representa. Ou seja, nós estamos vivendo de uma forma inconsciente. Nós chamamos de consciência exatamente esta inconsciência presente. A inconsciência presente é o que nós chamamos de pessoa. A pessoa que está consciente. A pessoa que sente, a pessoa que pensa, a pessoa que fala, a pessoa que faz. A pessoa que está neste quadro, onde está presente este aperto, esta dor, esta contradição, este conflito. Portanto, nesta separação entre a pessoa e o acontecimento, a pessoa e a experiência, estamos sustentando uma ilusão, uma ficção, uma imaginação. Portanto, você pergunta o que é o sofrimento. Isso é o sofrimento. O sofrimento é se ver como alguém, é sentir ser alguém, é pensar como alguém, é olhar como alguém. É o que o pensamento está trazendo, é o que o pensamento está expressando, é o que o pensamento está nos dando como sugestão de vida pessoal, particular, e, portanto, egocêntrica, problemática, infeliz. Descobrir a beleza do instante, da vida como ela é, sem a ideia, sem a sugestão do pensamento, de como ela poderia ser para mim. Esse é o rompimento com a condição psicológica de dor.
de contradição, de conflito, de desordem, de sofrimento. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: Mestre, me apego muito às pessoas e tenho um medo terrível de perdê-las. Isso me escraviza. Como desapegar? A ideia de se desapegar, como a ideia do apego, são ideias. Ô Gilson, quem é esse elemento que está apegado? Olhe para si mesmo. Psicologicamente, nós estamos presos a modelos de imagens que temos de pessoas, assim como de objetos, de lugares. Essa prisão psicológica se sustenta na imagem de prazer que aquilo me proporciona. Quem é esse que está recebendo isso? Não é tudo isso apenas um jogo do próprio pensamento, criando a imaginação de uma identidade que está apegada? Mas não é esse apego o próprio jogo do pensamento no prazer? Enquanto sustentarmos a ideia de uma identidade, que é esse pensador, que é essa pessoa, que é essa imagem, o apego estará presente. O apego a pessoas, a objetos, a lugares, a situações. Mas quando aprendemos a olhar para as nossas reações, se mostra claro que essa identidade, que é o eu, o mim, é apenas ainda também um pensamento. Um pensamento que se movimenta a partir de representações mentais, de quadros, imagens que lhe dão alta importância, que lhe dão significado. A sua pergunta é como romper com isso. Quando você pergunta como posso me desapegar, a resposta é tomando ciência desse elemento presente. Não se trata de deixar as coisas, de deixar os objetos, as pessoas, os lugares. Se trata de soltar este eu, esta imagem que o pensamento produziu aí nesse corpo e nessa mente, sobre quem é você. A verdade do desapego, sobre como desapegar, a verdade sobre isso consiste em tomar ciência desse elemento, no apego. Esse elemento é a imagem, é a pessoa, é o eu, é esse mim. Quando estamos dando continuidade a todo esse movimento de pensamentos, de registros, de memórias que vêm do passado, sem olhar diretamente para esse modelo de continuidade, nós estamos sustentando o apego. Mas quando aprendemos a olhar sem colocar uma identidade presente quando um pensamento surge dentro desse contexto de relação, de contato com ele ou ela, de contato com as situações, há um rompimento com esta condição. É quando o sentido do passado perde relevância. É quando o modelo de sustentação de uma identidade no prazer, nesta ou naquela relação,
é desfeito. Então, o sentido do apego se dissolve, porque o elemento nesse apego não está mais presente. O elemento básico do apego é a ilusão de uma identidade, fazendo escolhas, sustentando uma imagem de si mesmo, e do que quer e do que não quer, do que gosta e do que não gosta. Aprender sobre si mesmo é descobrir como a mente está lidando com as suas experiências, que são seus registros do passado. O olhar, o escutar e o perceber, que não desfigura, é a qualidade de percepção, de escuta e de olhar, que não coloca uma identidade para fazer escolhas. Isso é que é a presença de uma atenção sobre as nossas reações, para que não nos confundamos mais com uma identidade presente, que é esta imagem. A ideia que você tem sobre você, ela não precisa estar aqui, nesse contato com ele ou ela. O que temos dito, estamos dizendo para você olhe sem o passado, olhe sem esse eu, sem esse elemento que observa a partir das memórias, a partir das lembranças, a partir do gostar e do não gostar. Apenas olhe. Então, nesta qualidade de percepção, de atenção, de escuta, modelo de repetição da memória é desfeito, se desfaz. Então, não há como haver uma continuidade para o movimento do apego, se esse elemento não está mais presente, que é o eu, o ego, esta imagem se sustentando. Assim, a presença do autoconhecimento lhe coloca diante da meditação, do seu natural estado de ser livre do pensamento sobre ele ou ela, do pensamento sobre este ou aquele objeto. Então, tudo é visto aqui e agora pela primeira vez. Então, não há mais apego, não há mais essa vinculação de uma identidade presente nesta experiência. Portanto, o fim do apego, o real desapego, é o fim do pensador para o pensamento, do experimentador para a experiência, do observador para aquilo que ali está presente nesse olhar. É isso que estamos aqui com você, aprofundando. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, sinto Deus distante no meu dia a dia, como se ele estivesse em outro lugar. Como viver em Deus? A sua pergunta aqui é como viver em Deus. Quem é esse elemento que quer viver em Deus? Investigue a natureza desse eu. Descubra a verdade sobre si mesmo. A verdade sobre você é que não existe tal coisa como uma entidade presente, aqui e agora. Isso é uma ideia dada pelo pensamento. Nós acreditamos nisso desde sempre. Só existe uma realidade aqui presente. E essa realidade é a realidade divina. Não é a realidade que o pensamento projeta, idealiza,
Isso é parte da imaginação, isso é parte da ficção do próprio pensamento. A vida que temos vivido, estamos vivendo, é a vida no modelo do pensamento. Você pergunta como viver em Deus, indo além desta vida do pensamento, onde aquilo que temos por real é apenas uma projeção de imagem que o pensamento estabelece. A verdadeira vida em Deus não é a vida de alguém em Deus, é a vida real, que é a vida de Deus, em expressão quando o eu não está. Quando esta ilusória identidade não está. Em geral, quando a pergunta é como viver em Deus, a ideia é de alguém tendo uma vida em Deus. A vida em Deus é a vida de Deus, não é a vida de alguém, não é a vida para alguém. Quando há uma real compreensão da realidade sobre este mim, sobre este eu, isso é o fim da continuidade desta ilusão, que é a ilusão da pessoa se sustentando nesse modelo psicológico de ser alguém. Então, ser é a presença da vida, ser é a presença de Deus. Não é a presença de alguém vivendo em Deus. Ser é a vida de Deus presente na vida. Quando esse eu não está, quando a ilusão desse alguém não está mais presente. Portanto, como isso se torna possível? Isso torna possível no despertar dessa inteligência, desta divina consciência, o que requer a presença desta compreensão de quem eu sou. A verdade sobre esse mim é o fim da continuidade deste eu. E a revelação daquilo que aqui está presente além desse mim. Portanto, assumir a realidade de ser é ir além da ideia de alguém, deste mim, desta pessoa. Isso é viver Deus. A realidade deste ser é ser um com esta realidade divina. Não existe tal coisa como alguém e essa realidade. Essa realidade é a única verdade presente. É o que estamos aqui com você, aprofundando, trabalhando. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver em Deus, em compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de poder, de presença e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, temos uma visão e uma compreensão real do que é viver em Deus. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e, mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. Nos deu a oportunidade
estar aqui conosco para responder perguntas, para fazer comentários sobre os trechos de livros do Joel que a gente traz aqui. Gratidão, Marcos. Ok. Aqui são dois assuntos. Um é o assunto da busca e o outro é a questão do perdão.